Caiu o presidente da Petrobras num dia em que diversas reuniões estavam marcadas, né? Reunião de conselho da Petrobras, reunião de políticos para discutir CPI da Petrobras e agora essa notícia aí de uma nova queda, né? O que já temos de repercussão no mundo econômico, no político, começando aos pouquinhos ainda. A gente ouviu agora há pouco a Natália Pazzi, direto de Brasília, trazendo as informações. O que você pode falar pra gente? Seja bem-vindo ao Band News São Paulo. Oi, Ju. Oi, bom dia, que bom estar aqui com vocês, bom dia Ivan, Maiara, bom dia para você ouvinte. A gente está com uma repercussão já muito forte no mercado financeiro, a Bolsa de Valores aqui de São Paulo está com queda nesse momento de 1,15%, já abaixo dos 99 mil pontos, que é a pontuação que mede valorização das companhias negociadas na Bolsa. Isso porque a gente tem um clima muito negativo depois dessa demissão que já era esperada, né? Demissão, ele já havia sido demitido, o presidente da Petrobras, Mauro Coelho, mas ainda estava aguardando um substituto para ser aceito ali dentro da companhia, que foi, então, o nome indicado pelo presidente do país. O presidente Bolsonaro indicou o Caio Andrade, que é da equipe do ministro da Economia, Paulo Guedes, para poder assumir a companhia. Mas o presidente da Petrobras estava sendo muito pressionado para deixar o cargo, principalmente agora depois do anúncio de aumento de gasolina e diesel no meio do feriado. E o governo estava tentando convencer, teve uma reunião às pressas na quinta-feira, para tentar convencer a Petrobras a segurar os reajustes, justamente porque o Congresso tinha acabado de aprovar a redução de impostos para poder reduzir o preço final. Então, se calculava que a redução de impostos aprovada pelo Congresso, de impostos estaduais e federais, promoveria uma redução de diesel na casa dos 76 centavos e na casa de R$ 1,65 mais ou menos na gasolina. No caso do diesel, o aumento anunciado pela Petrobras na sexta-feira jogou pelo ralo o impacto da redução de impostos. Então, houve ali um desconforto enorme, uma pressão para o atual presidente da Petrobras renunciar ao cargo para acelerar a posse do novo presidente da Petrobras, do nome, que ainda precisa ser aprovado em reunião do Conselho, mas ele pedindo a renúncia do cargo, Zé Mauro Coelho, acelera a entrada desse novo nome. O que o governo quer, Ivan e Maiara, é fazer com que haja uma mudança interna na Petrobras, que a companhia possa fazer aumentos mais espaçados para contribuir com um preço de combustível nesse momento menor do que seria fazendo hoje reajustes mais rápidos, acompanhando os preços internacionais. Agora, a grande discussão é que a Petrobras é uma empresa de capital aberto, pode ser processada, os próprios representantes do Conselho podem ser processados enquanto pessoa física, porque tem a lei das SAs, não é algo simples de ser feito. O Congresso agora quer cobrar mais impostos sobre lucros da Petrobras para poder fazer subsídio direto a algumas categorias, como os caminhoneiros. Agora, o que não dá para entender é por que o governo federal, sendo o principal acionista da Petrobras, não pega o lucro que ele recebe e distribui através de subsídios para pessoas mais de baixa renda, para algumas categorias como caminhoneiros, taxistas, motoristas de aplicativo. A equipe econômica, o que eu ouço ali dentro é que eles vêm resistindo, porque para fazer esse subsídio direto teriam que decretar um estado de calamidade para poder descumprir as regras de gastos públicos. Em ano eleitoral, eles acham que um estado de calamidade pode abrir a porteira ali no Congresso Nacional para passar um monte de gastos de interesse eleitoral, que seria um cheque em branco. Então, é uma solução. Estou trazendo aqui alguns elementos, mas a gente sabe que é uma solução complexa, mas, por enquanto, só o povo brasileiro é que tem pago essa conta, né? É isso. Não, e você vai falando, Juliana, eu estava fazendo uma comparação com clubes de futebol, né? Quando você vai falando assim que o técnico cai e vai caindo, aí contrata jogador, e muda tudo, e muda a diretoria, parece que a gente está falando de uma empresa em crise e que não é, e tá longe de ser uma empresa em crise nesse Exato. aspecto, né? De gerência, de lucro, de
Mas é o que você estava falando, né? O povo está sendo jogado de lado. Agora, há essa repercussão política também no sentido de que você lembra, é uma empresa de capital aberta, e aí aqueles políticos que defendem a privatização da Petrobras e que também defendem a CPI para investigar a Petrobras, criticando justamente a parte que o capital aberto dela lhe permite fazer, né? Uma coisa meio que acaba sendo um contrassenso também, né? Total. Tanto é que a forma como o governo federal, enquanto principal acionista da Petrobras, lida com esse lucro é algo que qualquer pessoa questiona, né? E até especialistas defendem que com o petróleo acima de $100, o governo deveria utilizar esse lucro recorde da companhia para devolver para a sociedade em termos de proteção social, como outros países vêm fazendo. Então, é uma discussão complexa. A gente sabe que no Brasil também, se você abre alguma brecha para gastar e que abra outras brechas, realmente há um descontrole total, principalmente em ano eleitoral. A gente sabe que não é uma decisão fácil, mas alguma coisa precisa ser tomada nesse sentido, porque a Petrobras é autossuficiente em produção de petróleo. A gente consegue extrair e produzir 100% do petróleo que a gente precisa aqui dentro do Brasil. A gente tem muita competição, tem empresas internacionais aqui dentro do Brasil extraindo petróleo, tem a Shell, tem a British Petroleum, tem empresas chinesas. A questão é que a gente não é autossuficiente em refino. Então a gente tira o petróleo da terra e tem que mandar uma parte para fora para poder comprar esse petróleo já refinado em forma de gasolina, diesel. E com isso a gente é dependente do mercado internacional. A gente tem um momento hoje que há uma disparada de preços internacionais. Se a gente não fosse dependente para trazer 30% quase de diesel que a gente precisa trazer de fora, o que especialistas dizem é que os preços poderiam estar mais baratos, só que a gente é dependente. A gente pode discutir por que o Brasil é tão dependente do refino, se não dá para a gente também ter uma competição aqui dentro do Brasil para ser autossuficiente em refino. O problema é que no curto prazo a gente tem a situação pegando fogo e essa discussão de refino é uma discussão de longo prazo para o próximo governo. Então, o que é possível fazer nesse momento, no curto prazo, hoje, para que a população seja protegida, para que as regras de mercado sejam respeitadas? Afinal, são investidores privados, não só aqui dentro do Brasil, como no mercado americano, onde a Petrobras já foi processada, inclusive, e teve que pagar multas enormes no passado por conta de prejuízos provocados a investidores. Então, não é uma solução também fácil de lidar jogando tudo para a Petrobras. Então, o governo, no curto prazo, parece fazer mais sentido, com esse lucro recorde da Petrobras, pegar esse dinheiro e ajudar a população com subsídios diretos. A gente tem uma repercussão muito negativa, o mercado financeiro só piora, a bolsa cai, o dólar sobe, porque um país que faz interferência em regras de mercado é mal visto. A gente tem o dólar subindo quase 1% nesse momento, valendo R$ 5,18, o que acaba sendo um tiro que sai pela culatra, porque o petróleo é cotado em dólar. Se você toma medidas que elevam o dólar, a gente pode ter mais aumento de combustível. Então, é preciso fazer numa medida que seja responsável do ponto de vista fiscal, do ponto de vista de regras do mercado e que, ao mesmo tempo, proteja a população brasileira de uma disparada de preços que acontece por conta de algo que é excepcional, que é uma guerra. Também não dá para ignorar que a população está passando necessidade e que o governo precisa tomar medidas mais duras, mais agressivas, mais fortes para que a população seja protegida, né? Uhum. É isso, a gente vai falar bastante sobre esse assunto hoje. Juliana Rosa trabalhando mais do que o moço que troca a plaquinha de preço no posto de gasolina, né? Total. Juliana, vamos que vamos. É isso, volta Hoje aqui é ao longo dia. da programação. Beijo, Ju, valeu. Até mais, Ju. Um beijo.